Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente e misericordioso. Mais uma página do Alcorão Sagrado. Hoje vamos recitar a página 15 do Alcorão, os versículos 94 até 101, do capítulo 2, Surat al-Baqarah, capítulo de vaca. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Versículo 94. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Dize: se a derradeira morada junto de Allah vos é consagrada com exclusão de outras pessoas, anelai então a morte se sois verídicos. Nesse versículo ainda Allah subhanahu wa ta'ala está falando com os Bani Israel. Qul in kanat lakum ad-dar al-akhirah. Eles sempre diziam que al-akhirah lana. Tem outros versículos do Alcorão também falando sobre essa crença dos judeus. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Os judeus falavam que nós somos filhos de Deus e amados, uns servos amados de Deus. Lan yadkhul al-jannata illa man kana huda. Eles diziam que ninguém entrará no paraíso menos se for judeu. Então, paraíso só para os judeus. Lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda. Não tocará o fogo, o castigo de Deus para o judeu, menos uns dias contados. Então não é nenhum castigo. Um pouquinho tudo bem, mas mais que isso, não. Qul, profeta Muhammad, diga para eles: "In kanat lakum ad-dar al-akhirah 'inda Allah khalisatan", se vocês vão ter uma vida boa, uma morada pura, né, khalisatan, com Allah subhanahu wa ta'ala, min dun an-nas, e outras pessoas não vão ter, fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin. Então vocês, se forem verídicos, podem pedir a morte. Por que não morram, então? Podem morrer, que a morada, o paraíso está esperando. وَلَنْ يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. E jamais a anelarão pelo que suas mãos anteciparam. E Allah dos injustos é onisciente. Allah é onisciente. Allah sabe bem que jamais vocês vão pedir isso. Não, jamais anelarão. Por quê? Bima qaddamat aydihim. Por causa dos pecados que eles fizeram com as mãos, e eles sabem que são os pecadores, então jamais querem a morte. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. E em verdade encontrá-los os mais ávidos de vida, e mais ainda que os idólatras. Os judeus, mais do que idólatras, eles amam essa vida mundana, esse mundo. لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. Essa vida. Então, jamais eles vão esperar até a morte. Vocês vão ter uma boa vida eterna após a morte, então, porque vocês amam essa vida mundana. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana. Eles gostariam, se puder, morar 1000 anos aqui. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. Mesmo se viver 1000 anos, vamos supor, né? Se tivesse 1000 anos de vida, o judeu nunca essa vida poderia ajudar eles, liberar eles do castigo de Deus. Então, em verdade, encontrá-los os mais ávidos de vida, e mais ainda que os idólatras.
Cada um deles almeja viver 1000 anos. E a longevidade não o distanciará do castigo. E Allah do que fazem é onividente. Versículo 97. E agora versículo 97. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Sabe, isso tem uma história. Os judeus foram perguntar para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: você é profeta? Dizem que você é o último profeta. Tudo bem. A gente migrou para cá, para Medina, esperando o último profeta. Vamos fazer umas questões para vocês. Se vocês responderem correto, então a gente acredita em você. Primeira pergunta, segunda, terceira, e o profeta Muhammad respondia bem correto, porque o filho fica, o filho ou filha, sexo masculino ou feminino. Ou porque esse filho puxa o pai ou para a mãe. Várias questões assim, até perguntaram assim: qual anjo traz os versículos de Deus? Essas revelações? O profeta Muhammad respondeu: Jibrail. Jibrail é aquele que sempre trazia coisas difíceis para Moisés? Não, se fosse Micael a gente acreditaria. Acharam uma desculpa para dar. Foi decidido esse versículo depois dessa história. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ. Quem é inimigo de Jibrail, anjo Gabriel, então ele é inimigo de Deus também. Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque Deus que mandou ele para revelar essa revelação, esses versículos para seu coração. Bi'idhnillah, Jibrail faz tudo com a permissão de Deus. مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Vamos ler a tradução do falecido Hilmi Nasr aqui também. Diz Muhammad: quem é o inimigo de Gabriel é o inimigo de Deus também. Pois, por certo, foi ele quem o fez descer sobre teu coração. Porque Deus que fez descer sobre seu coração. Com a permissão de Allah, para confirmar o que havia antes dele e para ser orientação e alviçarás para os crentes. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Quem for inimigo de Deus e os seus anjos e seus mensageiros, e Gabriel e Micael. Micael é outro anjo, que é o anjo do sustento, como Jibrail, anjo da revelação, Azrael, anjo da morte. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. E Deus é inimigo deles. Quem é inimigo de Allah, dos anjos, dos mensageiros, tem que saber que Deus é inimigo deles, inimigo dos kafirin, renegadores da fé. Quem renega a fé, quem não acredita em Deus e não tem fé. Presta atenção, Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo nesse versículo: Man kana aduwan lillah. Quem for inimigo de Deus, inimigo dos anjos, inimigo dos mensageiros, inimigo dos todos. Então você tem que acreditar em todos, você tem que acreditar em todos os anjos, todos os mensageiros: Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus, Jacó, José, Daniel, Salomão, Ló. Quantos? 124 mil profetas. Jesus e Muhammad. E nós muçulmanos, a religião islâmica, é a única religião que reconhece todos os profetas como uns profetas mensageiros infalíveis, uns orientadores infalíveis, sem nenhum erro e pecado. Nunca cometeram um erro ou pecado na vida deles, profetas. Nós acreditamos em todos eles. Eu sempre falo, aqui no Brasil, por exemplo, pergunto para nós: vocês muçulmanos que não acreditam em Jesus, quem é Deus de vocês? Não, Deus é o único só, e o Jesus também nós acreditamos, sem dúvida nenhuma, mas não como filho de Deus, como um profeta de Deus, como os outros profetas, como Moisés, como Muhammad.
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Aí no final, esse judeu não quis aceitar a profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e falou: não, você não trouxe para nós umas evidências, uns milagres, umas provas. Foi descido esse versículo 99 do capítulo Al-Baqarah. E com efeito fizemos descer para ti versículos evidentes, e não os renegam senão os perversos. E você já sabe bem, você já sabe, porque você tem muitos sinais nos livros de vocês, e vocês estavam esperando o profeta Muhammad chegar, e vocês já receberam todas as respostas que vocês deveriam receber. يعرفونه كما يعرفوا أبنائهم. Eles conheciam o profeta Muhammad, conheciam o Corão Sagrado, os sinais dos versículos desse livro, como conheciam os filhos deles. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: não os renegam senão os perversos. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. Versículo 100. E quando lhes chegou um mensageiro da parte de Allah, confirmando o que estava com eles, um grupo daqueles a quem fora concedido o livro atirou para trás das costas o livro de Allah, como se não soubessem. Isso foi a tradução do versículo 101. Vamos, versículo 100. E será que cada vez que pactuam um pacto, um grupo deles haverá de rejeitá-lo, mas a maioria deles não crê. Qualquer pacto entre Deus e entre os judeus, sempre eles quebraram uma parte deles, fariqum minhum, uma facção, uma parte deles. Bal aktharuhum la yu'minun. Mas a maioria, aliás, a maioria deles não creem. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. E esse versículo, o último versículo dessa página, 101, que eu já li a tradução, né? E quando lhes chegou um mensageiro da parte de Deus, confirmando que estava com eles, um grupo daqueles a quem fora concedido o livro atirou para trás das costas o livro de Allah, como se não soubessem. Eles sabiam bem, mas como não soubessem nada, não acreditaram. Então, isso é só para dar desculpa para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não, anjo Gabriel, não, anjo Micael. Se fosse anjo Micael, a gente aceitaria anjo Gabriel, não. Não. Outros profetas que chegaram para vocês, do Bani Israel, quantos profetas vocês mataram, vocês desmentiram? Então, vocês já sabiam e tinham muitos versículos evidentes e porém não acreditaram. Obrigado pela atenção e até a próxima sessão em mais uma página do Alcorão. Assalamu alaikum wa rahmatullah.